Certo, vamos falar sobre essa coisa de Yahweh, ok? Vou recorrer ao hebraico. Quantos de vocês já ouviram esse termo na igreja? Yahweh, Yahweh, Yahweh? Tudo bem, saibam que isso é totalmente errado. Totalmente errado. Não podemos dizer Yahweh, ok? Somos totalmente contra isso. Portanto, só consoantes. Entendam isso. O hebraico do Antigo Testamento não tem vogais. Não tem vogais. Só consoantes. Portanto, só consoantes. É assim que o nome do Senhor é escrito, ok? E o que nós, crentes bíblicos, acreditamos é que a transliteração disso para o inglês é Yehová, certo? Jeová, certo? Yehová. Pense nisto como Yehová, ok? É assim que é. Agora, vamos explicar esse Yehová. De onde esse termo veio? Isso é muito importante. Por que criamos em Jeová em vez de Yahweh? Está pronto para isso? É muito importante. Acreditamos que a Bíblia King James é inspirada por Deus, amém? Ela é sem erros. É o livro certo. E qual é a base da King James? É o hebraico massorético. Agora, os internautas precisam prestar atenção nisso aqui. Principalmente as pessoas que acreditam que a Bíblia King James é a palavra de Deus. Essas pessoas não irão querer saber desse papo de Yahweh. Esse papo de Yahweh nasceu do ponto de vista crítico de estudiosos modernos que atacam a King James. Aí você pergunta, por quê? Porque essa palavra, Jeová, sabe de onde ela veio? Desses caras. É de onde ela veio, pois o que os maçoretas fizeram foi adicionar sinais vocálicos. E ao adicionarem sinais vocálicos, o inglês transliterou como Jeová. É assim que é em inglês. Só que os estudiosos modernos viram isso como um erro de tradução. Então, os estudiosos modernos recorreram a um cara chamado Gesenius. Gesenius foi o cara que criou a palavra Yahweh. E ele é um estudioso moderno de hebraico, ok? Estou escrevendo moderno aqui para que os internautas entendam. Estudioso moderno de hebraico. Seu nome é Gesenius. Agora, por que ele acreditava que a transliteração certa é Yahweh? Aqui vai o argumento dele. Está preparado? Ele afirma se basear em várias transcrições gregas que contêm Yahweh, datando dos primeiros séculos. Datando dos primeiros séculos da Era Comum. Mas ele também se baseia nos nomes teofóricos. O que são nomes teofóricos? Ele está se baseando no grego e nos nomes teofóricos. Ok, nomes teofóricos são nomes de pessoas de diferentes culturas que foram nomeadas em homenagem a algum deus. Portanto, eles buscaram esse Yahweh através de diferentes culturas que nomeavam pessoas e coisas com seus deuses. Percebe o problema aqui? Eles estão misturando diferentes deuses e culturas com o Deus hebraico. Eles partem desse princípio. É importante entender isso. Nomes teofóricos. Outra coisa aqui. Ele também se baseia na pronúncia samaritana, que é Yahweh. Agora, quantas vezes você viu o hebraico aqui? Você viu o hebraico aqui? Está vendo o hebraico aqui? Eles querem o verdadeiro nome hebraico de Deus, certo? Vê algum hebraico aqui? Eles se amparam no grego, no samaritano e nos nomes teofóricos de diferentes culturas. Sabe onde está o hebraico? Nesses caras. Nesses caras. Esses aqui eram hebreus. E eram estudiosos de hebraico muito antes de Gesenius, que é um estudioso moderno. Você precisa entender isso, pois há uma grande diferença. Pois se você quiser se aproximar do hebraico original, qual seria, obviamente, o período mais próximo? O desse monte de pessoas ou o desse cara? O desse monte aqui. Outra coisa, sabia que a língua hebraica foi usada pelos rabinos e líderes judeus daquela época?
Foi assim que o hebraico foi preservado. As pessoas não. Olha, a língua hebraica estava morrendo. Ela só sobreviveu porque foi mantida por seus líderes. Somente no século moderno é que a língua judaica foi revivida. E eles ainda estão tentando refazê-la. E adivinha? Isso já dura quase 1000 anos. Mas esses caras preservaram. Lembre-se que eles eram judeus. Foram eles que preservaram. Quem você acha mais óbvio? Principalmente considerando que a base dos estudiosos modernos se resume a isto aqui, quem você acha mais óbvio? Então sim, são os maçoretas. E é deles que veio o nome Jeová. Os estudiosos modernos criticaram os maçoretas, dizendo que eles são imprecisos. Agora, por que esses caras são imprecisos, segundo os estudiosos modernos? Eles dizem que... Sabe qual é o trunfo deles? Uma teoria. Eles não podem provar o que dizem. Não é algo comprovável. Eles não podem provar 100%. Eles se amparam numa teoria de que os maçoretas apenas acrescentaram as vogais de Adonai ou algo do tipo, que eles apenas adicionaram tudo aqui, o que teria resultado num nome falso. Eles falam todas essas coisas sem provarem 100%. Então o lance aqui é que eles seguem Gessênios. A base disso nem é hebraica. Aqui está outra coisa. O Códice Alepo e vários outros manuscritos bíblicos datados entre os anos 700 e 900 apoiam Jeová. Outra testemunha é Maimônides, acho que é assim que se pronuncia esse nome, que viveu entre 1138 e 1204. Ele foi um estudioso judeu e disse que o tetragrama, esta coisa, era pronunciado como Jeová. Então dizer que Jeová é um nome inventado tardiamente não é verdade. Haviam escritos que preservavam este nome mesmo antes do primeiro século. Aqui estão vários outros exemplos. Saadia Gaon, de 927 DC, Jerônimo, 380 DC e Orígenes, 250 DC. Há também a interpretação que John Gill fez de Mateus 5,18. Ele apoiou isso e disse que Jesus pronunciou isso. Além disso, também temos Hillel, o ancião, e a casa de Shammai, ambos de 30 AC, os Caraítas, de 120 AC, e Demétrio de Faleros, que foi bibliotecário de Ptolomeu II Filadelfo, rei do Egito, 277 AC. Então não diga que Jeová é um nome inventado tardiamente, ok? Estamos falando do primeiro século AC e dos primeiros séculos da Era Comum, ok? Aqui está outra coisa. Não é só isso. Vamos colocar as evidências, ok? Vamos colocar as evidências. 1. Se quiser o hebraico, vamos até o hebraico. E qual é o mais próximo do hebraico antigo, hein? O mais próximo do hebraico antigo. Este aqui não é o hebraico mais próximo, tampouco este cara é mais próximo do hebraico original do que estes caras. Eu sei que há uma grande lacuna entre os maçoretas e o hebraico original, mas prefiro arriscar com eles do que com este cara, que é muito mais tardio. Então vamos usar a cabeça, pessoal, vamos usar um pouco de bom senso aqui. O hebraico foi preservado por esses caras, líderes judeus. É assim que eles preservam seu hebraico. Aí você pula tudo isso até os séculos modernos, quando já se passaram mais de 1000 anos. E tem mais. A segunda evidência é a gramática básica. Agora você vai dizer, você está brincando? Sim, o hebraico básico. Ok, olhe para isso. Eles entendem isso como Yahweh, certo? Então vejamos isso de trás para frente. Hebraico se lê de trás, ok? Então vamos escrever de trás para frente. Isto é Yahweh, mas nós usamos Jeová. Ok, agora, como eles chegaram em Yahweh e não em Jeová? Eis a explicação. Quem explica é John Hinton, PhD de Harvard. Ele diz que a letra hebraica Vav é pronunciada como V, não como U. Esse erro surgiu devido ao maltrato das gramáticas hebraicas alemãs, que usaram W, onde o inglês usa V. Note que o V alemão é pronunciado como F em inglês. Sempre me intrigou ouvir estudiosos ateus de Harvard pronunciarem o nome como Yahweh, quando os mesmos estudiosos sempre pronunciaram Vav como V toda vez em que ele aparece. Este é um ótimo argumento. Aqui está algo interessante, ok?
O W deste Yahweh é um V, ok? Som de V, ok? Não tem som de U, e sim som de V. Isso é hebraico básico. Agora eu pergunto, se isso é U, se eles dizem que isso é U, olha só, se não crer em mim, apenas olhe para o alfabeto hebraico. Vá até o alfabeto hebraico e dê uma olhada em todas essas consoantes. Você verá V aqui. Não U, ok? Não é nada além de hebraico básico. Portanto, de onde eles tiraram essa ideia de U? De onde saiu esse U, hein? De onde veio isso? Deveria ser um V aqui. Isso é hebraico básico. Além de... Veja bem, eles usam alguns argumentos complexos como nomes teofóricos, grego, samaritano, etc, etc. É assim que eles enrolam você. Mas abra seus ouvidos e pense no seguinte. Espere aí. Estamos falando de hebraico. Hebraico. Perceba, eles te enrolam usando terminologias que você não entende até que um homem simples venha e te explique de forma simples o significado delas. Então você dirá, ei, isso me parece idiotice. Percebe? É a conclusão que irá tirar. Agora, por que eles se baseiam nisso? Eis uma pergunta. Porque, se eles acham que eu sou tão burro no hebraico, eis uma pergunta fácil. Porque unicamente aqui isso vira U, se em todos os outros textos hebraicos essa letra tem sempre som de V, se pronuncia como V. Do nada, isso virou um som de U. Este é um poderoso argumento hebraico. Do nada, esta palavra, somente ela e mais nenhuma, nenhuma outra palavra hebraica. Aqui vai outro argumento. Ao transliterarmos, podemos usar J ou manter o Y. J ou Y. Não sei se vocês estão lembrados, mas no vídeo A Cor da Pele de Jesus, eu mencionei diferentes idiomas. Hebraico, grego, latim, inglês antigo, etc, etc. Como eles falam Jesus, certo? Exemplo, em espanhol, é Jesus ou Jesus? E etc, etc. Então o ponto agora é, por que esse J? Certo? Você pode manter como IA, mas isso não significa que a transliteração G seja uma invenção tardia. Esse é o argumento deles. O argumento deles é que aqui, no começo, deveria ser IA, não G. Eles dizem isso porque o G só surgiu mais tarde. Até então sempre foi IA. Mas aqui está um problema. Novamente lerei Hinton, o ex-aluno de Harvard, ok? Abre aspas. Embora o som de G seja originalmente impresso com I, sabe, no grego o J vira I. É por isso que Jesus vira Jesus, percebe? Jesus. No grego é Jesus. É por isso que no grego é Jesus. É por isso que tem som de I. No hebraico é Y. No grego virou I. E mais tarde chegou até nós como um J. Mas aqui está o argumento de Hinton. Embora o som de J seja originalmente impresso como I, ele era pronunciado como um G suavizado. Sabiam dessa? Agora, vou ler a segunda edição do Dicionário Inglês de Oxford, editora Clarendon Press, 1991, sobre a letra J. O som de G em Jeová era escrito como IE, porém pronunciado como G. Sabe o que essa evidência nos diz? Bem, sabe, eu não creio que seja um som de G. Devia ser um som de IA, um som de IA. Negativo. Olhe para as Bíblias em inglês antigo. Se você olhar para as Bíblias em inglês antigo, acredito que até a King James 1611, se muito não me engano, verá que eles soletravam Jeová, Jesus e etc. com I. Todos eles pronunciavam com J, mas soletravam com I. Então não é porque antigamente tinha I que o som não será de J, percebe? Os críticos não pensam, não comparam. Temos outro ponto aqui. As impressoras inglesas usavam as letras J e I de forma alternada. Durante os anos 1600, a maioria das línguas começou a usar consistentemente a forma estendida de I, agora conhecida como J, para representar, escute essa, para representar o som de G suavizado. Portanto, aqui está algo bem interessante. Esse J se tornou mais forte, mais nítido, certo? Foi um salto de nitidez, certo? Mas antigamente, por cerca de 1000 anos, o som dessa letra era diferente, certo? O que não significa que não fosse como hoje. Era o mesmo som, porém mais sutil, mais suave, algo como G suavizado, certo? G.
O ponto, então, é que conforme ele foi se suavizando, ele foi se tornando o quê? Um som de I. Jesus. Então foi isso. A nitidez atual do J só foi desenvolvida mais tarde. Mas aqui está outra coisa, outro forte argumento. Não é porque esse J forte inexistia no hebraico que eles necessariamente desconheciam o G suavizado. Vai me dizer que nos últimos 6.000 anos de história hebraica, eles nunca usaram um G suavizado? Claro que usaram. Portanto, perceba, não é porque isto aqui é mais forte e nítido hoje que sempre tenha sido assim. Nós apenas pronunciamos da forma mais nítida, apenas usamos a forma mais enfática, mais clara. Não significa, não quer dizer que sempre foi assim. O som de J tinha uma pronúncia bem mais suave naquela época. Tão suave que algumas pessoas que escutavam entendiam como Ye. Ye ou Ye. Variava de pessoa para pessoa. Variava de pessoa para pessoa antigamente. Portanto, o ponto é, isso não é uma tradução errada. Está correto. E não podemos voltar no tempo. Não podemos pronunciar como antigamente, pois todas as palavras eram diferentes naquela época. A pronúncia de tudo era muito diferente antigamente. Agora, quem implica com Jeová deve deixar de ser hipócrita. Pois em tudo quanto é Bíblia existente, aparece esse Gel, certo? Gel de Jeová. Por que então a transliteração Jeoiaquim, hein? Por que a transliteração Jeoás? Josafá? E Jeoacás? Jeoaquim, Jeoiada, Jeorão, Jeosué. Até os judeus transliteravam assim. O que você faz perante isso? Se você vai realmente insistir que tem que ser Javé, 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 então você tem que fazer o mesmo com esses nomes. Jaoiaquim, Jaoiada, Jaozafá, Jaorão, Jaoaquim. Por que essa gente não fez isso na transliteração hebraica do nome deles? Não é estranho? Por que eles não fizeram isso na transliteração do hebraico para o inglês? Por que não fizeram a mesma coisa com esses nomes? Por que só mexeram no nome de Deus? Seria porque alguém por trás disso odeia o nome de Deus? A pessoa pensa que está preservando o verdadeiro nome de Deus e acaba dando crédito a quem quer atacar o nome de Deus. Aqui está outro argumento. Yahweh é um nome de origem pagã. É daí que vem esse nome. Para quem estiver duvidando, eu tenho aqui um artigo judaico. Um artigo judaico. Foi escrito por Ariel Daniel, em 3/9/2018. E qual é o título desse artigo judaico? Quando Deus não era tão grande. O que a primeira aparição de Yahweh diz sobre o judaísmo primitivo. Está preparado? Eis aqui a primeira menção histórica de Yahweh num artefato. Uma estela moabita. Abre aspas. A mais antiga referência bíblica a Yahweh está numa estela moabita de 3.000 anos que se orgulha de derrotar Israel, pode estar mencionando o rei Davi e pinta uma imagem de Deus muito diferente da que conhecemos. Fecha aspas. Essa é a evidência mais antiga de Yahweh. Ainda quer abraçar isso? Abre aspas. Esse tesouro era uma inscrição de quase 3.000 anos na qual o rei de Moabe se gabava de suas vitórias contra o reino de Israel e seu Deus, Yahweh. Chamada de Estela de Misha, ela contém a mais antiga menção extra-bíblica conhecida da divindade adorada por judeus, cristãos e muçulmanos. Opa, não me ponha nesse meio. Não me misture com diferentes culturas e a forma como eles denominam seu Deus. E desde sua descoberta em 1868, aumentou a discussão sobre a historicidade da Bíblia. Por um lado, a estela confirma alguns dos nomes e circunstâncias encontrados nos textos bíblicos sobre o período monárquico, podendo até mesmo mencionar o próprio rei Davi. E atesta a existência de um forte culto de Yahweh no antigo Israel. Vamos continuar lendo aqui. Por outro lado, sugere que a cultura e a religião dos antigos israelitas podem ter sido radicalmente diferentes do judaísmo atual.
Os antigos hebreus podem ter estado muito mais próximos de seus tão difamados adversários cananeus do que a Bíblia deixa transparecer. Fecha aspas. É daí que surgiu o nome Yahweh, por causa de diferentes culturas que assim chamavam seu Deus. É daí que eles dizem que encontraram a verdadeira palavra que os israelitas usavam para chamar seu Deus naquela época. Continuando aqui, os estudiosos têm a Bíblia há milênios e partes dela são consideradas plausíveis pelos historiadores. Mas quando você encontra uma inscrição que vem de um passado distante, do momento em que essas coisas aconteceram, de repente se torna real. Diz Mathieu Richel, professor de Bíblia hebraica e um dos pesquisadores por trás de uma exposição no Collège de France, em Paris, em comemoração aos 150 anos da descoberta da Estela. É novamente Quemós que decide devolver Moabe ao seu povo e fala diretamente com Misha, dizendo: vai tirar Nebo de Israel. Assim como Deus rotineiramente fala com profetas e líderes israelitas na Bíblia. E ao conquistar Nebo, Misha conta como ele massacrou toda a população como um ato de dedicação a seus deuses. A mesma palavra é prática brutal usada na Bíblia para selar o destino dos inimigos mais amargos de Israel. Embora existam apenas algumas inscrições moabitas por aí, os estudiosos não tiveram problemas para traduzir a Estela, porque a linguagem é muito semelhante ao antigo hebraico. Oh, uau! Não é isso! Vê só como eles te enganam? Como eles chegam ao hebraico mais próximo? Eles pegam uma pedra moabita e pensam: isso se parece com o hebraico, então vamos usar isso. É isso que eles fazem, percebe? Eles estão te enganando. Ora, é óbvio que isso se aproxima do hebraico original. Eles só não te contam é que o suposto hebraico original que eles descobriram era partilhado por culturas que viviam ao redor dos antigos hebreus. E assim descobrimos qual era o hebraico original. Quem te disse isso, camarada? Quem te disse isso, homem? Ok, tenho muito a dizer. Páginas e mais páginas que não conseguirei ler, mas creio que isso seja o bastante para convencê-lo de que esse é um nome pagão, ok? Era alguma divindade moabita ou cananeia do deserto, algo do tipo. Mas, voltando ao título do artigo, e ressalto novamente que ele foi escrito por um judeu, veja aqui, pessoal, essa é a inscrição mais antiga. A primeira vez em que Yahweh é mencionado se encontra numa placa pagã moabita. E vimos que o paganismo produziu o nome Yahweh. Então o que ele é? Vou repetir, é um deus pagão. Nada deixaria Satanás mais feliz do que corromper o nome de Deus. Certo, vou perder amizades, mas este é o meu trabalho. Você veio me assistir em busca da verdade, certo? E eu não quero que você pronuncie o nome de Deus errado outra vez. Esta é a questão, tudo bem? Tanto quanto você possa me odiar, eu te amo. Vá em frente, cancele a inscrição. Tudo bem, eu te amo e oro por você.